Fala pessoal, então indo para o próximo passo, cadastro do contrato no Cienge. Então eu vou aqui dentro do Cienge, vou no módulo de suprimentos, contratos, cadastro. E bem intuitivamente vamos clicar na tela de novo contrato, contrato completo. Documento. Qual é o documento que estamos criando? É um contrato. Sempre vamos utilizar numeração com prefixo. Então, nesse exemplo, ESZ. Se eu clicar aqui, ele já vai gerar o número do contrato dentro dessa obra. Então, ESZ 0060. Se eu não clico aqui e gero aqui automaticamente, seria o CT90. Não, não é isso que queremos. Queremos que ele seja o ESZ 060. Qual é o objeto do contrato? Referente à mão de obra para assentamento de revestimentos cerâmicos. Porcelanato 90 por 90 centímetros. Porcelanato 60 por 60 centímetros. Azulejo 30 por 60 centímetros. E rodapé cerâmico. No objeto é bom colocar já coisas que são importantes. O valor do rejunte está incluso no metro quadrado. O transporte dos materiais até o local de aplicação é responsabilidade do fornecedor. Empresa, vou pôr a SPE aqui que a gente está se referindo a essa aqui é Capitão Tobias. Fornecedor, eu vou pôr aqui um exemplo qualquer, né, porque lá era um fictício. Por aqui, Irmãos Mufato, por exemplo. Tipo de contrato é uma empreitada mão de obra, não é material, mas mão de obra. Data do contrato é hoje, a data de início, ele vai iniciar daqui 2 meses, que foi tinha 3 meses, 1 mês a gente demorou para cotar, tal, definir. Então, dia 2/12, ele vai iniciar o serviço. Segundo o meu cronograma, em 12 meses, ele vai finalizar tudo o que ele tem para executar dentro da obra. Salvei. O contrato está cadastrado dentro do Cienge. Porém, aqui você tem que considerar que são várias abas. E várias delas você vai ter que entrar e cadastrar coisas para que o contrato fique completo. Porque hoje o contrato está incompleto. Então vamos aba por aba. Primeira aba serão os itens do contrato. Eu vou adicionar os itens que eu vou... os serviços que serão executados nesse contrato e vinculá-los ao meu orçamento. Então vou adicionar aqui a obra é a 33, a unidade construtiva é a 7. Vou dar um confirmar, salvar. Abrir essa tela, vou clicar em orçamento, consultar e vou procurar aqui os revestimentos cerâmicos. Revestimento cerâmico. Mão de obra. Serviço de assentamento e rejuntamento de revestimentos cerâmicos de paredes, peças menores que 80 por 80. Putz, o nicho de banheiro eu não fechei com esse cara, então não está nesse contrato. É um item que, se eu tivesse olhado o orçamento, etc., ele estaria naquela equalização e a gente teria fechado com esse fornecedor. Assentamento de parede maior que 80 por 80. Mas, uma coisa muito importante, aqui são os níveis do orçamento. Aqui eu só cadastrei o nível 3, que são as subetapas, e o nível 4, que são os serviços.
eu tenho que colocar a etapa e a célula construtiva referente a esse serviço. Então, a etapa está aqui, 2, revestimento cerâmico de parede, e a célula construtiva está aqui, revestimentos internos de paredes e tetos. Agora, eu vou procurar também os pisos, porque também será esse fornecedor que vai executar os pisos. Então, primeira coisa, eu vou procurar o serviço. Estão aqui. Piso menor que 80 por 80, piso maior que 80 por 80, rodapé, nível 3, nível 2, nível 1, sempre. Selecionei tudo que eu precisava, tudo que eu fechei com esse fornecedor. Agora eu vou olhar aqui e cadastrar uma apropriação financeira para todos os itens. Nesse caso, construção, serviços de terceiros e empreiteiros, percentual 100%. Beleza, cadastrei os itens. Então, os revestimentos cerâmicos de parede menor que 80 por 80, toda a metragem que deveria estar naquela planilha, de acordo com o orçamento, que deve estar de acordo com o projeto. Os valores, ele puxou direto do orçamento, não são os valores que fechamos com o empreiteiro. Então, naquela planilha, na negociação final, essa mão de obra ficou R$30. Essa mão de obra ficou R$40. Posso editar direto por aqui. Os pisos maiores que 80 por 80 ficaram R$45. O rodapé cerâmico e o menor que 80 por 80 a gente fechou nesse valor. Beleza, dei um salvar. Nesse caso, é um contrato que está aberto. Tá o prédio inteiro num contrato só. Ah, não, eu quero cadastrar o contrato. Nesse caso, eu devo cadastrar o contrato de revestimento cerâmico, de mão de obra de alvenaria, de mão de obra de reboco, separados por pavimento. Então, putz, não vou poder puxar meus itens direto do orçamento. Como que eu faço? Eu vou selecionar todos os itens, porque eu vou excluí-los. Não vou utilizá-los direto do orçamento, porque eu vou criar uma EAP um pouco diferente do orçamento. Selecionei todos, excluir registros. Como eu vou montar minha EAP? Eu tenho uma tabela separada por pavimento, quanto de azulejo eu tenho naquele pavimento, quanto de porcelanato eu tenho naquele pavimento, 60 por 60, quanto que eu tenho de 90 por 90 e quanto que eu tenho de rodapé. Eu vou usar ela como base. Então tá aqui o exemplo de uma planilha de quantitativo. São 3 pavimentos, segundo, terceiro e quarto, que tem esses serviços. Eu fico no projeto de azulejo 30 por 60, tem 1.200 no segundo, 1.000 no terceiro, 1.450 no quarto, que dá 3.650, que era exatamente aquela quantidade que eu tinha colocado lá de forma global e agora eu vou colocar de forma individual. O 90 por 90. Tá tudo no segundo pavimento, nos outros eu nem tenho. Então, vou colocar apenas no segundo pavimento. 60 por 60, mesma lógica. Naquela planilha inicial, a gente tinha lá 3.770 metros quadrados, agora eles estão distribuídos no pavimento. Então, eu vou voltar aqui no Cienge, no cadastro de itens, e não vou mais clicar em orçamento. Eu vou definir os grupos por conta. Então, a célula construtiva, que a gente tinha visto lá do orçamento, eu vou, inclusive, manter ela. Lá estava revestimentos internos, paredes e tetos. A etapa, lá também estava não estava ainda já o nível tão detalhe, estava revestimentos cerâmicos, paredes. Eu vou mantê-la também. A partir de subetapa, eu vou começar aqui a divisão por pavimentos. Então eu vou pegar isso aqui, segundo pavimento. Qual que é embaixo do nível 3 são os serviços. Então eu vou salvar aqui e agora eu vou incluir o serviço de revestimento cerâmico de parede do segundo pavimento.
eu posso puxar eles pelo orçamento, sem problema nenhum. Podia ter puxado tudo aquilo ali também pelo orçamento e feito uma edição. Então, eu vou achar aqui o revestimento cerâmico de parede. Eu vou até puxar tudo para vocês verem como ficaria. Então, puxei o 2 aqui, puxei o 1 aqui. O 3 eu não vou puxar, certo? E eu vou puxar aqui a mão de obra. Que nesse caso, pelo que a gente viu aqui na planilha, no segundo pavimento eu tenho tanto azulejo menor do que 80 por 80, quanto maior que 80 por 80. Então, eu vou puxar os dois serviços. Beleza. Apropriação financeira, segue a mesma lógica do que eu tinha apresentado antes. Puxei. Como que ficou meu contrato? Nossa, ficou uma confusão. Por quê? Porque eu tinha criado esses itens manualmente e agora decidi puxar esses aqui tudo dentro do orçamento. Eu vou excluir os que eu tinha criado manualmente, menos o 2, porque esse eu vou manter, o 3, porque esse eu vou manter manual, porque é a única coisa que eu estou fazendo de diferente do orçamento. Putz, mas o 3 está acima do 1 e do 2, assim ficou confuso. Vou clicar, recortar, vou vir no 2, vou colar. Agora sim. Eu vou fazer a mesma coisa pro quarto e pro terceiro e pro quarto pavimento. Então copiei, colei. Copiei, colei. Putz, Gabriel, mas está tudo segundo pavimento. Sim, vamos editar. Fechando cerâmico parede. Terceiro pavimento. Opa, não salvou. Tem que dar um salvar aqui antes só. Agora sim eu vou conseguir editar. Agora eu vou editar aqui para o quarto pavimento. Salvei. O que acontece? Estão todos com a metragem total, mas não. Nós vimos que nesse pavimento 3.650? Não. São apenas 1.200 metros desse azulejo. Valor fechado, não fechamos a 35, fechamos mais barato. Naquela planilha estava 25. O 90 por 90, coloquei ele na planilha 50, mas vamos considerar 40 metros. É tudo no segundo pavimento. E a gente fechou isso a R$40. Ah, eu não tenho esses revestimentos nos outros pavimentos, posso excluir? Pode. Ou zerar a quantidade, ou excluir. Nesse caso, vou excluir. Nesses pavimentos, só vou ter os menores que 80 por 80, que são os de 60. 1.200 metros. Nesse aqui, são 1.000 e no último 1.450. Beleza, cadastrei a parte dos azulejos. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa pro porcelanato. Vou puxar do meu orçamento os níveis 1 e 2 e o serviço 4. Eu sei que esse é meu nível 1, revestimentos internos de piso. Meu nível 2 se repete o nome. O nível 3 eu não vou puxar, porque eu vou separar por pavimentos, mas já vou puxar os serviços. Que é a mesma coisa. Ah, ficou confuso de novo. Sim, ficou confuso. Por quê? Porque eu vou dividi-los por pavimento manualmente.
Dei um copiar, vou colar para editar depois pro terceiro, vou colar para editar depois para o quarto. Opa, não copiei. Beleza, dei um salvar para conseguir editar e não dar o mesmo erro ali da primeira vez. Anticerâmico. Quarto pavimento. Agora eu vou ajustar as quantidades conforme o meu memorial de cálculo aqui. Então, no segundo pavimento de porcelanato tem 1.760, 190 e 23 metros de rodapé. Então, vou editar aqui um por um, trocar quantidade, trocar valor unitário. Aqui eu fechei a 35. Opa. Vou salvar, terminar de editar. Fechou. Finalizei a primeira parte. Todos os itens estão cadastrados, quantidades corretas, valores unitários corretos. Vou liberar a planilha e vou para a segunda fase, cadastro de impostos. Beleza, estando na tela de cadastro de impostos, vou vir em novo, colocar minha obra e cadastrar os impostos que terão na nota desse fornecedor. Como eu sei quais impostos que eu devo reter, que eu devo cadastrar? O ideal, pede uma nota fiscal desse empreiteiro, desse fornecedor, da última obra que ele executou na mesma cidade, porque aí você usa como base essa nota fiscal. Os mais comuns são o ISS e o INSS. Varia às vezes 11%, 3,5%, vai de fornecedor para fornecedor. Só para não deixar passar, um ponto bem importante aqui no ISS, você sempre tem que escolher o município. O município é o da obra, não o do fornecedor. Cadastrei os impostos, dou um checkzinho aqui, impostos conferidos. Vamos para o próximo, índices. Índice é o reajuste que esse contrato vai ter. Não trabalhamos com um contrato com reajustes. Então é sempre real, zero, não tem nenhum indexador que vai mudar o valor do contrato, zero. Sinais, sinais eu não mexo. Calção, calção obrigatório, 5%. Data de vencimento, 31/12 do ano que a obra for ser finalizada. Então, um exemplo aqui, 2027. Opa. Indexador, mesma coisa. Real, porque também não tem variação, não tem reajuste. Permuta, nesse caso não tem. Faturamento direto, normalmente também não tem. Previsões financeiras. Aqui é muito importante. É a partir das previsões financeiras que a gente vai falar para o nosso setor financeiro quanto esse contrato de X mil reais, quando eles vão ser quando esse valor vai ser pago. Ah, vai ter uma medição por mês. No primeiro mês, a previsão é que ele execute os 2 primeiros pavimentos. No terceiro mês, ele vai executar o último pavimento e vai finalizar a obra. Então, é bom sempre também ter uma planilha auxiliar para isso. Vou mostrar um exemplo. Então, o que eu fiz aqui? Eu só peguei aquela quantidade que a gente tinha por pavimento, adicionei os valores unitários fechados, valor total daquele serviço e o valor total do contrato. Distribuí esse serviço a partir do meu cronograma. Então, no mês 1, pelo meu cronograma, o empreiteiro vai executar os azulejos do segundo pavimento. No mês 2, azulejo do terceiro, porcelanato do segundo. Mês 3, e assim por diante. E aí peguei a soma dos valores correspondentes àquele serviço. Então, no mês 1, ele vai executar os azulejos do segundo pavimento. Todos. Então, ele vai ganhar 32 mil reais. No mês 2, ele vai executar os porcelanatos, incluindo o rodapé do segundo e os azulejos do terceiro. E assim vai. E aí fazer essa conferência, né, o valor total está batendo e está distribuído ao longo do tempo. Então, vou voltar aqui em previsões financeiras e vou cadastrar esses valores. Obra 33, departamento, muito importante preencher. Ah, mas como assim? Já tem uma parcela cadastrada para 31/12/2027. Sim,
são os 5% que serão calcionados do valor total do contrato. Então, se você quiser, para facilitar, você pode tirar os 5% de cada valor para já colocar o valor exato ali. A soma disso aqui tem que ser igual a isso aqui. 221.948,50. Beleza. Então, esse fornecedor vai começar na obra daqui 2 meses, 2/12. A primeira medição dele vai ser no 5/1/2025. A segunda medição vai ser 5/2/2025. A terceira, 5/3. E a última, 5/4/2025. Quais são os valores? Vou pegar aqui. Primeiro, 30.400. Segundo, 86.825. Terceiro, 80.605. E o último, 34.200. Ué, tem aqui 204 mil em aberto. Sim. Ele está puxando aquele contrato que a gente não editou ali todos os quantitativos até o final. Então, automaticamente, no Cienge, ele gera uma parcela final referente ao saldo do contrato. Então, essa distribuição a gente teria que ter feito ali no Excel com 459 mil. Na verdade, a gente deveria ter editado aqui no Cienge até o final para chegar no valor total do contrato de 233.600. Mas é legal até para você enxergar isso, que ele cria automaticamente uma última parcela aqui. Eu vou colocar como exemplo para 5/5/2025. Previsões financeiras devem ser cumpridas. A gente vai falar mais sobre as revisões delas, sobre a importância de seguir elas nos vídeos do fluxo de caixa, mas já enfatizando, é uma parte do contrato muito importante de ser preenchido. Complementos, não usamos. Fluxo, também não. Aditivos, vamos fazer um vídeo depois para explicar como fazemos a criação de aditivos. Nesse momento, você está acabando de criar o contrato, você não vai aditivá-lo. Anexo. Anexo é muito importante, nesse primeiro momento, você colocar duas coisas. Primeiro, a equalização final. Segundo, memorial, cálculo, pavimentos e previsão financeira. Então, vou escolher os arquivos, vou adicionar aqui que coloquei errado, né? E vou salvar. Eu já vou falar agora, mas tem um item que é importantíssimo de se lembrar de adicionar depois, que é o contrato assinado. Para esse primeiro momento, eu terminei o cadastro do contrato no Cienge. Então, aqui tem até um checklist para a conferência. Cadastrou calção no contrato? Sim. Qual é o fornecedor desse contrato? Então, vou colocar aqui, não lembro exatamente o que eu escolhi, mas vou selecionar esse aqui. Utilizou o prefixo correto? Aquela questão do ESZ, LMM, sempre o prefixo referente à obra. Cadastrou os itens de forma correta? Lembrar de utilizar os 4 níveis do orçamento: célula, etapa, subetapa e serviço. Sim, fizemos isso. Cadastramos os impostos, cadastramos os índices, cadastramos a calção, cadastramos as previsões financeiras e colocamos os anexos. Agora, esse contrato vai passar para aprovação. Então, Movi, ele está na linha de aprovação de primeira alçada. Vai ter um novo vídeo explicando como devem ser feitas essas aprovações e a próxima etapa de envio do contrato ao fornecedor.